avisam, tá? A gente vai fazer algumas pequenas alterações ali, né, Clepton, na própria página da Caixa para atender melhor essas dúvidas que você estão abrindo alguma coisa. Abriram? A gente está aberto. Ok, já começaram a perceber. Então, boa tarde a todos. É uma felicidade muito grande nós estarmos hoje aqui para falar com todos vocês sobre os programas de cuidado que a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná montou especialmente para esse período de pandemia. Hoje a gente vai fazer a diferenciação, por isso está aqui conosco a doutora Silvana Niemczewski, dessa vez acertei seu nome, que é a secretária-geral adjunta da Caixa de Assistência, e também... devia ter começado com o doutor Wagner, né? Nosso presidente da Comissão de Advocacia Iniciante, que é a maior comissão que nós temos no Paraná, mas, assim, disparadamente é a maior comissão que nós temos, de tanto que ele nos auxilia em tudo isso que faz. E, junto com a Silvana, nós temos o Cleverton Cremonese de Souza, que é também diretor, e foi a pessoa dentro da Caixa de Assistência que mais se dedicou na montagem de tudo isso. E não podemos esquecer do nosso queridíssimo doutor Fabiano, que é o presidente da Caixa de Assistência, que, junto com a diretoria da Ordem, começou a criar. Eu acho que tudo é uma gestação, né, Silvana e Cleverton? Tudo é uma gestação que a gente vai trabalhando junto para que ocorra. O objetivo é deixar bem claro para todos vocês como que isso foi pensado e como que vocês podem pedir esse auxílio. Porque já temos um grande número de pedidos e muitos deles com erros que vão fadar a não concessão. Por quê? Porque estão mal instruídos. Então, Wagner, se você quiser dar uma palavrinha, eu acho que é a comissão que mais tem. Gostaria de agradecer por esse evento. A Advocacia Iniciante realmente tem bastante dúvidas em relação aos auxílios, e certamente esse evento vai ajudar muito para que as pessoas façam o pedido corretamente, aquelas que têm direito. Então, queria agradecer aí por esse evento, por vocês toparem fazer esse evento. Então, acho que vamos começar com a doutora Silvana. Doutora Silvana, explique um pouco para nós o que integra todos esses auxílios da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Tá, legal. Boa tarde a todos e todas. Aqui um abraço especial à nossa diretoria da Caixa de Assistência, especial ao nosso presidente Fabiano Baracá. Cleverton, estou muito contente em dividir esse evento hoje com você. A gente sabe da dedicação da Caixa em trazer esse pacote para a advocacia paranaense. A gente está muito preocupado com essa crise que é mundial, Cristiano, né? Então, a gente sabe da importância e a relevância desse pacote para a nossa advocacia. Quero dar aqui um abraço fraterno também ao nosso amigo Wagner. A gente tem conversado muito, né, Wagner, sobre esse momento da advocacia iniciante, como você disse, a maior comissão aí de advogados do Paraná, e também da advocacia como um todo, né? Porque nós, da Caixa, nós somos um braço assistencial da UB, nós estamos preocupados com toda a advocacia paranaense, e com os seus também, com seus dependentes. Bom, falar um pouquinho desse nosso pacote, a gente tem que entender que pacote é esse, né? Então, a gente pede para que todos os advogados acessem as nossas redes sociais, acessem nosso site e entendam um pouco desse pacote, porque ele é composto de vários programas ali que são justamente para auxiliar os advogados nesse momento difícil, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o programa Mais Cuidado da Caixa de Assistência para os Advogados do Paraná. Primeiro, muitas pessoas me perguntam qual é o objetivo desse programa, o que é esse programa? Então, o programa ele visa amparar os advogados e advogadas durante esse período que nós estamos passando agora de pandemia, do coronavírus, e oferta auxílios e programas ali. O que seriam esses auxílios? Para que seriam esses programas? Para minimizar um pouco esse impacto que todos nós estamos vivendo. Então, não só a advocacia, mas o mundo inteiro está passando por um momento difícil, um impacto muito grande, econômico, físico e psicológico, né? Então, é uma crise mundial e nós estamos preocupados com isso. Preocupado com isso, nós pensamos o que nós podemos fazer. Qual será o tempo de duração desse pacote? Nós iniciamos esse pacote no dia 27 de abril, a gente deu publicidade a ele, então ele já está disponível para os advogados que ali têm direito e podem ler ali o regulamento, podem ler ali o estatuto, e têm direito desde o dia 27 de abril
até a cessação da calamidade, ou então até que esgota os nossos recursos orçamentários disponíveis. Porque nós temos um recurso orçamentário disponível, a gente tem que entender que acabou esse recurso, mesmo o advogado tendo direito, ele não conseguirá mais ter esse recurso disponível, porque já se esgotou esse recurso. E nós temos esse retorno para dar para a advocacia. Olha, gastamos esse valor, que eu vou falar agora, que é R$1 milhão, então nosso pacote ele tem um valor disponível de R$1 milhão. Infelizmente, acabou esse R$1 milhão, nós não temos como atender o advogado que teria direito e demorou para pedir, ou de repente faltou a documentação hábil nesse pedido. Então é interessante esse bate-papo para que o advogado entenda da importância de conhecer o regulamento e ver se tem ou não direito a esse benefício. Como eu disse, esse pacote ele tem um valor de R$1 milhão, né, que vai ser tanto para os atendimentos dos auxílios extraordinários, assim como também para a dotação de alguns auxílios extraordinários também, né, que são estatutários. E nós também temos que entender, Cris, que quando nós estamos falando da resolução 01, que é essa resolução que eu gostaria que todo advogado depois desse uma lida, entendesse do que se trata, é que ali são compostos de 13 artigos. E o que fala desses artigos? Eu e o Clepton, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai dizer do que se trata esses artigos, e quem tem direito e quem pode realmente vir, né, a fazer pedido desses auxílios que nós iremos expor ainda mais, né, com o decorrer ali. Mas o importante nesse momento, eu peço para que todos os advogados, todos, tenham conhecimento da Resolução 01 de 2020, que leiam o Estatuto da Advocacia e que leiam também o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, assim, tanto o Estatuto da Caixa quanto o Estatuto da OAB e essa resolução, os três são importantes para ver se esse advogado preenche os requisitos para estarem ali requerendo este benefício, né? Parece que é muita informação, mas se vocês lerem ali, está bem especificado, vocês vão conseguir entender com maior tranquilidade quem tem direito, quais são os benefícios e tudo mais. Quais são as modalidades? Então, nós dividimos por modalidades desse pacote. Então, se nós temos os auxílios extraordinários, que o Dr. Cleverton vai falar daqui a pouquinho, nós temos os auxílios estatutários, que o Dr. Cleverton também vai abordar, e eu também, depois, no final, a gente vai responder os questionamentos, e temos também os programas online. Quais seriam os programas online? Então, no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos abordar essas três temáticas: os auxílios extraordinários, os auxílios estatutários e os programas online, né? Então, eu sei que parece que é muita coisa, mas eu gostaria que vocês lessem mesmo a resolução, e conforme nós fomos expondo aqui, vocês já sabem o valor, que é R$1 milhão, mas que nós temos que preencher os requisitos para fazer jus a esse benefício. E, infelizmente, a gente sabe que, conforme a resolução, acabou esse valor de R$1 milhão, mesmo a pessoa tendo direito, ela não vai conseguir receber esse valor, né? Então, eu passo a palavra ali agora para o Dr. Cleverton, que ele vai falar um pouquinho desses benefícios, Cris, e aí, no final, a gente volta com mais informações também em relação ao pacote. Perfeito, Silvana. Cleverton. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa live. Eu quero externar aqui minha gratidão, minha felicidade também por estar aqui compartilhando, podemos dizer assim, essa mesa, né, com tão nobres amigos, colegas da Caixa, colegas também da OAB, o nosso querido presidente da Comissão de Advogados Iniciantes, né, que pratica um belo trabalho na comissão, né, e eu quero iniciar, né, complementando algumas coisas, então, e aprofundando também em relação ao que a doutora Silvana apresentou, né, e quero iniciar dizendo que esse programa Mais Cuidado da OAB, ela foi fruto de um trabalho intenso, confesso que um debate com muito carinho e também com muita responsabilidade, que nós da Caixa, então, né, você disse até que eu fui um dos responsáveis, mas confesso que eu fui o relator, né? Esse trabalho foi feito por muitas mãos e cada um, né, dos nossos companheiros de diretoria, alguns delegados, enfim, todos participaram ativamente para que fosse, então, apresentado esse resultado final que hoje é de conhecimento público, né? Esse programa, né, ele visa, então, como a doutora Silvana falou, amparar o advogado, os nossos queridos advogados paranaenses, justamente nesse momento crítico, então, que todos estamos passando, né, que é mais do que conhecida a pandemia por coronavírus. Nós pensamos e observamos que durante essa pandemia, né, principalmente 3 eixos principais são os que mais são afetados nas pessoas, né?
são, então, me parece que o eixo econômico, o eixo físico e o eixo psicológico, né? Todos nós, de uma maneira ou outra, estamos sofrendo prejuízos econômicos, todos nós estamos tendo que ficar trancafiados em nossas residências ou com pouca locomoção, e em razão disso, estamos passando também por uma debilidade física, e o aspecto psicológico nem se menciona, né? Tem gente rodopiando em volta da cama, então não há o que fazer trancafiado dentro de casa, né? Então, o aspecto psicológico hoje é muito importante e também muito algo que se acirra muito, né, nesse período da quarentena. Nós pretendemos, né, através desse programa, trabalhar esses 3 eixos principais. E aí, procuramos também, né, no momento de quantificar, no momento de desenvolver principalmente o aspecto financeiro desse pacote, né, nós pensamos em proporcionar o máximo para os nossos advogados, e eu confesso, depois a doutora Silvana vai expor isso, eu confesso que esse programa ainda é um programa em desenvolvimento, já que, principalmente nos programas online, que depois a doutora Silvana vai expor com maior profundidade, isso está em uma abertura ainda para que possam ser desenvolvidas novas etapas, né? Então, nós procuramos, então, fazer o melhor para os nossos advogados e também buscando, então, ter muita responsabilidade no aspecto financeiro, para que a gente não viesse também a comprometer também toda uma estrutura da Caixa de Assistência, uma estrutura até da Ordem dos Advogados, né, para não fazer algo insano, algo impossível. Então, nós fizemos esse balanceamento durante cerca de 30, 40 dias, procurando ofertar o melhor para o advogado, aquilo que o máximo que a gente pudesse, então, ofertar para a advocacia, mas também com uma responsabilidade fiscal, e uma responsabilidade fiscal legal que nós temos, né, junto à OAB, né, de, então, manter o equilíbrio financeiro, então, do nosso órgão, né? Todos, então, estamos vinculados. Então, o pacote, então, como eu disse para vocês, funciona em torno de 3 eixos econômicos e, inclusive, psicológicos. No aspecto econômico, principalmente, a gente ofertou, então, os auxílios extraordinários, que foram instituídos em razão da pandemia, propriamente, e os auxílios, então, estatutários, que são aqueles previstos no artigo 40 do nosso estatuto, então, portanto, não são novos, mas a CA do Paraná, né, a nossa Caixa tem e sempre teve uma preocupação de amparar os advogados no momento de dificuldade, né, por isso que nós já temos, e então podemos elencar esses benefícios estatutários aqui nesse período de crise, né. Aliás, fazendo um alerta já, né, é bem importante que o advogado conheça também a CA, né, e conheça também os nossos auxílios, não só esse que eu vou mencionar, mas existem outros, né? Os nossos auxílios, os nossos benefícios, os nossos convênios, né? Nós temos centros de inclusão digital, escritórios compartilhados, farmácias, né? Enfim, uma série de produtos e serviços que a gente disponibiliza aí rotineiramente, ordinariamente, para toda a advocacia. Então, até fica uma dica minha aí para que todos conheçam, e nós estamos aqui no âmbito da advocacia iniciante, né? Então, principalmente a advocacia iniciante, que muitas vezes não tem oportunidade, inicialmente, de tomar conhecimento com tudo que esse nosso órgão, né, a Caixa, oferece e, por consequência, a OAB também possui uma série de serviços aí proporcionados para a advocacia. E o último eixo, então, são os programas online, que foram instituídos quase que todos em razão da pandemia, né, principalmente, então, pensando daí na parte física e psicológica, né, então, dos nossos advogados. Eu vou passar a explicar, então, um dos auxílios extraordinários, né, que são 2, que é justamente o primeiro deles, que nós temos recebido uma demanda considerável. Então, se trata do auxílio para subsistência alimentar, né, um auxílio extraordinário para subsistência alimentar. E se trata de um voucher ou um ticket, na verdade, a gente vai oferecer um ticket de alimentação, né, que é enviado, né, pela CA, da Caixa para vocês, né, ou melhor, da empresa que nós contratamos, né, para confeccionar o ticket diretamente para os advogados paranaenses, né, e estes, então, em razão da crise, né, da pandemia do coronavírus,
né, e que não possuam, então, capacidade financeira para se alimentar, né, para alimentar a si ou sua família, eles receberão, então, esse auxílio, né, esse ticket para poder ir até um supermercado e comprar alimentos, né, é uma compra in natura aí, né. A ideia desse auxílio me parece que é proporcionar para aqueles advogados que, então, no período da pandemia, tenham sido afetados, talvez, de uma forma mais maior, né, ou seja, afetados de uma tamanha forma que não conseguem se alimentar. Eles não conseguem colocar comida em casa. É um benefício, de fato, para aquelas pessoas mais carentes, as mais afetadas, talvez, por essa crise, né? Eu digo que existem advogados autônomos, por exemplo, né, que tiravam sua renda aí exclusivamente da realização de diligências para terceiros. Me parece que existem também advogados que vivem, muitas vezes, com pequenas demandas e elas se paralisaram, então a fonte de renda secou, né? Aqueles advogados que não têm um fixo mensal, né? Então é por isso que a gente criou esse auxílio extraordinário para subsistência, o próprio nome diz, né? Para subsistência, para mantença, né? Então são aqueles advogados que mais precisam do nosso apoio nesse momento, né? Porque justamente porque não conseguirão sequer comprar alimentos na crise, né? Que nós acabamos de criar esse auxílio, né? E os requisitos deles, então eu faço um alerta, os requisitos, toda a documentação, algumas sugestões de documentos a serem apresentados, a regulamentação toda está no nosso site www.caapr.org.br. O advogado, clicando em nosso site, ele vai ver um banner principal que levará a uma espécie de, podemos chamar um flyer, um folder, que seja, onde vai ter um resumo, mas o advogado, depois ele pode clicar na nossa guia benefícios e lá ele vai encontrar, desde a nossa resolução que criou, ele vai encontrar lá o regulamento, informações complementares, ele vai ter informação sobre esse benefício específico e sobre outros que a gente tem. Então, eu recomendo, né, que o advogado faça uma leitura, assim como a doutora Silvana alertou logo de início, deve ser feita uma leitura e eu acredito que, meramente com a leitura do regulamento, a nossa resolução, o advogado já tem um arcabouço ali normativo muito grande para que ele possa formar ali o seu processo, o seu requerimento, né? Mas, enfim, eu vou aproveitar, então, a nossa live e vou externar, então, vou comentar com vocês alguns dos requisitos que, como eu disse, estão muito claros já no nosso site. O primeiro deles, um requisito me parece que muito óbvio, que é estar regularmente inscrito na OAB do Paraná, né? A intenção, cada caixa de assistência dos advogados, ou cada ordem, ela regulamenta o seu âmbito territorial e nós, por consequência, regulamentamos aqui um auxílio para os nossos advogados do Paraná. Então, deve estar regularmente inscrito na OAB Paraná. Um requisito que certamente vai gerar algumas dúvidas é o requisito de possuir comprovada carência financeira. O nosso requisito, né, é possuir comprovada carência financeira. É um conceito indeterminado. Né? Nós somos acostumados, nós operadores do direito, a trabalhar com cláusulas gerais, trabalhar com conceitos indeterminados, trabalhar com textos que a gente não sabe, de fato, qual é a amplitude normativa. Então, pensando nisso, né, a gente até sugeriu, isso consta lá no nosso item 8.3 do regulamento, que para demonstrar a capacidade, né, a carência financeira, o advogado ele pode juntar lá a cópia da declaração do imposto de renda, ele pode apresentar extratos bancários dos últimos 3 meses, ele pode apresentar o DECORE, que é uma declaração feita por um contador, ele pode apresentar lá inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, ou, inclusive, demonstração de inscrição na tarifa social da COPEL ou da Sanepar, que são documentos que podem demonstrar a carência financeira do advogado. Mas essa carência também ela não se esgota nesses documentos, né? A comprovação ela deverá ser feita pelo advogado conforme os meios que ele tiver para demonstrar que ele sofreu, então, né, ferozmente, talvez, os efeitos da pandemia e que ele precisa de ajuda para comprar alimentos. Como eu falei inicialmente, vejam que esse é um auxílio que é destinado para aquelas pessoas que mais estão passando dificuldades. É aquele pai de família advogado que ele tinha uma renda que ele considerava todos os meses e chegou durante a pandemia
né, por vários fatores que hoje confluem, ele não tem como comprar alimento, né? Então, veja que é um auxílio realmente vinculado à subsistência alimentar, certo? Além disso, né, o advogado ele tem que comprovar o exercício atual da advocacia. E nós também tivemos o capricho de colocar lá na resolução, no nosso regulamento, aliás, alguns exemplos, como, por exemplo, certidões cartorárias, publicações no Diário da Justiça, peças protocoladas, que eu acho que a atividade do advogado muito se resume a protocolo de documentos, né, intelectuais que são feitos, então peças de protocoladas. E outros documentos, então muitas vezes a tela do Projude, né, pode ser até com o celular mesmo, demonstrar que ele está em pleno exercício atual, ou seja, o advogado, no momento em que iniciou a crise, ele era um advogado de fato, né? A nossa intenção é justamente amparar a nossa classe, aquela que exerce efetivamente a advocacia, né? Porque nós sabemos que existem também outros profissionais que têm a OAB, muitas vezes por um hobby ou para cumprir, né, para determinadas demandas pessoais, em algumas situações assim, muito específicas, mas não exercem de fato, né? Então, a nossa intenção é realmente amparar aqueles que exercem atualmente a advocacia, né? E também não serve para aqueles que exerceram a advocacia 10 anos atrás, desde então não exerceram mais, né? Outro requisito, estar em dia com as anuidades dos exercícios anteriores. Então, nós não estamos exigindo, inclusive, que o advogado esteja regular com as unidades deste ano, né? A OAB do Paraná, inclusive, suspendeu algumas cobranças já, né, pelo bem dos advogados, né? E nós também, nessa mesma linha da OAB do Paraná, nós da Caixa não estamos exigindo, então, as unidades desse exercício. Mas o exercício anterior, sim, de 2019, onde o advogado tinha plenas condições, naquele momento, de exercer, e aí uma das obrigações dele é realmente pagar, né, as suas anuidades. Nós colocamos também alguns outros requisitos, como, por exemplo, não estar usufruindo, no período da pandemia, de outros auxílios da Caixa, como, por exemplo, o auxílio mensal, que depois eu vou falar para vocês, que é uma possibilidade do advogado estar recebendo auxílio mensal, que é um auxílio, inclusive, de valor bem superior a esse, né, com requisitos específicos, então não haveria sentido de acumular os dois benefícios, né? E também não estar recebendo remuneração decorrente de benefício previdenciário, de relação de trabalho, né? Seja ela estatutário ou seletista, porque se ele estiver empregado, se ele estiver recebendo renda, se ele estiver recebendo algum benefício previdenciário, evidentemente que dele não tem, ele infringe outro requisito, que é o da carência financeira, no caso, né? Se ele está recebendo, se ele recebe regularmente o seu salário de um vínculo empregatício, né, seletista, que seja, evidentemente que ele não tenha carência financeira, porque não sofreu, nesse momento, os efeitos financeiros da pandemia. O valor desse voucher que vai ser oferecido, então, através de um ticket, como eu disse para vocês, que vai ser enviado para a casa de vocês, no valor de R$600, que serão pagos em 2 parcelas de R$300, né? A forma de solicitação, né, ela se dá através do site da OAB Paraná, né? Eu vou explicar aqui, depois essa mesma solicitação, essa mesma forma de solicitação, ela serve para todos os outros auxílios que nós temos disponíveis. Então, o protocolo ele é feito através do processo eletrônico da OAB Paraná, né, que é o site conhecido por todos nós, www.oabpr.org.br. Então, existe lá uma guia processo eletrônico, o advogado se cadastra, se já tem cadastro, basta entrar no site, né, entrar no processo, e aí ele vai ter a opção lá de fazer o seu protocolo, né? Se esse protocolo, se esse requerimento ele não estiver devidamente instruído, ele vai ser indeferido, né? Ou, quando muito, ainda vai ser baixado em diligência, né? Mas vejo que, por ser um auxílio temporário e também é limitado a um orçamento, né, orçamento de 1 milhão do pacote, né, é importante, eu faço esse alerta, que o advogado ele instrua bem o seu processo antes de pensar em protocolar, né? Ele também tem que pensar bem sobre a necessidade, ver se ele se encaixa nos requisitos que eu acabei de mencionar, né? E pensar também, né, uma questão humanitária, e que, ao solicitar, ele também está diminuindo a chance de outro advogado que também precisa receber auxílio, porque o pacote é limitado, nós não temos como, né, infelizmente,
ajudar toda a advocacia, isso é impossível, né? Nós temos 70 mil advogados ativos no Paraná, né? Então, é prudente, então, uma boa reflexão, né? Uma análise, eu digo, talvez introspectiva, né? Para ver se o advogado ele tem como cumprir os requisitos e se realmente ele precisa desse auxílio, né? Realmente ele precisa, se a sua família ou se ele está passando dificuldades no aspecto alimentar, então, que faça uso desse auxílio extraordinário para subsistência. Dentro dos auxílios ainda extraordinários, nós criamos também uma espécie de um auxílio material, talvez, né? Que é a disponibilização de máscaras de prevenção, né, contra aí o Covid, né, que serão entregues aí pelas subseções. Nós já estamos entregando, inclusive, em alguns locais onde a vacinação está ocorrendo, nós já estamos entregando essas máscaras de prevenção, né? Está chegando na capital de Curitiba também hoje, acabou de chegar essas máscaras, e nós faremos então a distribuição, mediante divulgação prévia, aí, também desse auxílio que é tão importante hoje, que é a prevenção, e que agora, inclusive, me parece é objeto também de norma legal, né? Nós somos obrigados a utilizar as máscaras aí. Muito rapidamente, né? Porque eu acho que o tema que mais talvez suscitava um aprofundamento seria então esse auxílio extraordinário alimentar, né, para subsistência. Eu vou falar então dos auxílios que são os ordinários, os estatutários, que são aqueles que estão previstos, para quem tiver curiosidade de se aprofundar, no artigo 40 do nosso estatuto. O nosso estatuto também encontra-se no nosso site, está lá disponível na íntegra, né, muito fácil de achar, me parece que há uma guia, agora não me recordo plenamente, mas há uma guia, né, dentro do site que ele remete ao nosso estatuto. Então, dentre outros estatutos, né, dentre outros auxílios que nós temos lá, eu vou mencionar alguns para vocês, que no caso, o primeiro deles, que faz parte do pacote, evidentemente, que é o auxílio mensal, que é um valor em pecúnia, né, que é em dinheiro mesmo, que é pago para o nosso advogado do Paraná, que por motivo de saúde ou acidente, né, aqui é por motivo de saúde, né, ou um acidente, ele não consiga exercer comprovadamente a advocacia. Né, veja que é por saúde ou um acidente, ele, em razão dessa debilidade de saúde, né, ou em razão de um acidente, ele não consiga, então, comprovadamente exercer a advocacia. Então, os requisitos também, da mesma forma, constam também no nosso regulamento, constam no site, é estar aqui regularmente inscrito na OAB Paraná há pelo menos um ano. Vejam que aqui se exige um ano, e essa exigência ela não é uma criação nossa, ela está prevista no artigo 39 do nosso estatuto, mas ela também está prevista no regulamento geral, né, do Estatuto da Advocacia, então é uma exigência com força de lei, nós temos que cumprir. Então, o advogado, para exigir esse auxílio mensal, ele tem que estar pelo menos um ano inscrito na OAB. Né? E aí ele tem que possuir também comprovada carência financeira, que aqui, né, essa carência financeira é justamente que ele não consiga, né, ele não consiga, por motivo de saúde ou acidente, então ele não consiga ter dinheiro para se manter, ele vai fazer jus desse auxílio. Né? Ele tem que comprovar igualmente aqui o exercício atual da advocacia, né? Ele tem que demonstrar também essa incapacidade temporária por motivo de saúde ou de acidente, né, que o impeça de exercer a advocacia. Isso se comprova através de um atestado médico, lá com um atestado muito bem preenchido, com indicação do CID, né, o Código Internacional da Doença, com indicação do período de afastamento, né, atestado realmente por um profissional, um médico, né, com todos os seus indicativos profissionais, sua especialidade, enfim, um atestado completo para que a gente possa aferir realmente qual foi esse motivo de saúde que o impediu, ou do acidente que o impediu de exercer a advocacia. E também ele tem que estar aí em dia com as unidades dos exercícios anteriores, como, né, isso vocês vão perceber que é uma tônica nos auxílios, porque o regime, basicamente, ele é contributivo, né? Então, por isso que o advogado ele tem esses benefícios prestados pela advocacia, mas é porque alguém contribuiu, então ele tem que estar em dia com as suas unidades. O valor das parcelas, nesse caso, né, desse auxílio mensal, ele é até 3 parcelas de R$ 1.350. Né? Ele é um valor muito maior. Né? Ele é um auxílio que está disponível há muito tempo já pela Caixa, e um valor muito superior, né, que é aquele auxílio vinculado à subsistência, que ambos possuem fins completamente diversos. Né? Se for observar pelos seus requisitos, são auxílios completamente diversos.
O auxílio emergencial também, todos estão previstos no artigo 40 nosso, né, do Estatuto, que ele é uma ajuda financeira parcial, né, não é total, e via ressarcimento. A gente ressarce um dinheiro que já foi empregado pelo advogado aqui, né? E esse auxílio ele é prestado para o advogado que não consiga, então, pagar as suas despesas aqui hospitalares, né, despesas hospitalares imprevistas e emergenciais também na área de saúde, né? Me parece que aqui a gente exclui consultas, medicamentos, exames laboratoriais, porque não são propriamente despesas hospitalares, né? Mas se realizados forem também, né, no momento da internação, dentro do hospital, me parece que aí, sim, há possibilidade de concessão desse auxílio emergencial, mas vejam, ele é totalmente vinculado, né, às despesas hospitalares, né? Não são aquelas, por exemplo, uma cirurgia eletiva, né, algo que poderia... uma opção do advogado se submeter àquilo, não é o fim desse auxílio, né? O próprio nome diz, ele é emergencial para situações imprevistas, né? Despesas que são hospitalares imprevistas e, por óbvio, emergenciais na área de saúde. Requisitos também, né? Estar inscrito há pelo menos um ano na OAB, possuir também aqui carência financeira, né? Que carência financeira que o leve a não ter condições de pagar essas despesas hospitalares imprevistas, né? Na área da saúde. Ele não pode ter plano de saúde, por óbvio, se ele tiver plano de saúde, ou se ele for atendido pelo SUS, o advogado, nesse caso, não desembolsou, né? Eu falei para vocês que aqui o regime é via ressarcimento, então não faz sentido se o advogado tem plano de saúde, o plano pagará, ou se ele foi atendido pela rede pública. E ele também tem que comprovar aqui documentalmente a realização de despesas hospitalares emergenciais através de notas fiscais, por exemplo, recibos médicos, né? Sempre me parece nominais ao requerente do benefício, né, que é o advogado, no caso, né? E, por último, ele tem que também estar em dia aí com as suas unidades, da mesma forma que os outros auxílios que eu mencionei, né? Se no auxílio mensal a gente tem uma tabela, que é uma tabela da Caixa, que ela é publicada anualmente, nesse caso do auxílio emergencial, nós não temos a tabela, e sim analisado caso a caso o valor do ressarcimento, que em média, então, é na faixa aí dos R$2.000, aí o ressarcimento que é feito, friso, nessas despesas hospitalares imprevistas e emergenciais. Nós temos também, eu vou elencar aqui muito rapidamente, auxílio funeral, auxílio pecúlio, que são ambos auxílios também que a gente vinculou no nosso pacote, mas que são vinculados ao evento morte, né? Auxílio pecúlio ele é pago para os dependentes, né, do advogado paranaense que vier a falecer, e o funeral ele é feito para ressarcir também despesas funerárias do advogado. Possuem também os requisitos próprios, eu não vou aprofundar, né, mas são possíveis também de ser utilizados durante esse período da pandemia, e é algo que a gente não deseja que seja utilizado, né, mas se vier a ocorrer, então a gente também tem essa possibilidade de amparar o nosso advogado. Acredito até que tenha me alongado um pouquinho. Eu vou passar, então, para a doutora Silvana agora dar continuidade, e depois a gente pode resolver algumas coisas também no momento das perguntas. A doutora Silvana, então, vai passar para vocês agora sobre os programas online, que é o terceiro braço, então, o terceiro eixo, né, do nosso pacote, do nosso programa. Obrigado, Cleverton, parabéns aí pela exposição. Eu vou ser breve também, Cris, para ter tempo para as perguntas, tá? Então, assim, os nossos projetos, os nossos programas online, né? Eu vou iniciar pelo psicológico, como eu e o Cleverton falando no início, a gente sabe do momento difícil que estamos passando, todo mundo quarentena em casa, a gente está dando continuidade à saúde mental, nós estamos dando continuidade ao tratamento com os psicólogos, só não em grupo, e agora é feito online, né? Então, você faz pelo WhatsApp as consultas. Está também no nosso material, essas consultas custam R$60, você fala direto com o psicólogo, ali tem os telefones, o WhatsApp de todos os psicólogos. Então, olhem lá no nosso material que está disponível na internet, tá? Então, está no programa Mais Cuidado, lá CA. Olhem lá, vocês vão ver que tem vários psicólogos que estão atendendo o interior e capital, tá? Então, quando a gente fala do nosso projeto, são todos para o interior e capital. Aproveito aqui também para falar sobre as nossas palestras, que nós tínhamos aquele projeto de saúde mental, a Claudinha, eu, a Lu, né, e a Suzana também fazemos parte, a Dani, desse projeto. Então, esse projeto continua. A Cláudia, conversei com ela ainda há pouco, nós vamos ter palestra, inclusive agora dia 19, convido todos para participarem da palestra dia 19, tá? O tema vai ser motivação e resultado para 2020.
porque nós precisamos dessa motivação, tem muita gente que está em casa desmotivado, pensando como é que vai ser, que continuidade daremos para o trabalho, então aproveite, curtam nossas páginas, se inscrevam nas nossas páginas, essas palestras são feitas pela página do Instagram, tá? Que são aulas online, então também vocês sigam as nossas páginas no Instagram. Nessas páginas do Instagram, nós vamos também colocar todas as nossas atividades online, e aí eu aproveito para falar das nossas atividades também em relação à saúde. Nós já temos o projeto Xadrez Legal, que muitos já estão participando, é tanto para advogado quanto para dependente. Nós temos treinos aeróbicos, condicionamento físico e palestras online da corrida legal, do vôlei legal, masculino e feminino, do futebol feminino, do fit dance. Vamos fazer também do pilates, do yoga, do coral e dentre outras atividades. Todas as atividades da Caixa não pararam, elas continuam online. Agora nós vamos remeter para uma única plataforma, que assim você está inscrito, você consegue participar de todas, sem sair de casa. Os professores, os técnicos continuam fazendo as suas aulas, tá? Então, a gente fez questão de continuar, até para a gente se ocupar. Nós teremos também, agora, atividades temáticas. Essas atividades temáticas serão para as crianças, porque muitos advogados estão com os filhos em casa. Então, nós também vamos voltar a fazer atividades para as crianças, assim como nós tínhamos Espaço Kids lá na palestra, agora a gente vai ter esse Espaço Kids em casa. As crianças vão ter ali um momento para curtir também as aulas online da CAAPR. Nós teremos também aulas destinadas, Cris, para o Clube da Melhor Idade, que é para os advogados com maior idade, para os idosos. Nós também teremos atividades ali temáticas para esse grupo também. Tá? Inclusive, aproveitando que foi dito ainda há pouco das máscaras, as máscaras, semana que vem, segunda-feira, serão entregues na OAB aqui da capital, que ela está abrindo na segunda e quarta. Depois você me corrija, Cris, se não for esses dias mesmo, segunda e quarta. Segunda-feira nós entregaremos para o grupo de risco. E justamente esses idosos advogados de maior idade são o grupo de risco. Então, eles podem ir até a OAB, quem tiver condições de ir lá, ou peça para alguém ir buscar, né? Daí, de repente, manda uma cópia da carteirinha, ou dê uma autorização de próprio punho, dizendo, olha, eu sou advogado, não posso ir, mas autorizo, né, a pessoa a retirar a máscara, que já estará à disposição lá na própria sede da OAB. E na região metropolitana, a partir de quarta-feira também. Quero parabenizar o trabalho de todos os delegados da Caixa. Sem vocês, nada disso seria possível. Os delegados é um braço nosso no interior e aqui na região metropolitana. Eles fazem um trabalho excepcional. Parabenizo ao nosso presidente Baracá por ter dado essa possibilidade e ter depositado tanta confiança nessa equipe maravilhosa, porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Nós já distribuímos mais de 11 mil máscaras no interior. Então, onde está tendo vacinação, nós já estamos distribuindo as máscaras. Tá? Então, assim, para ir para as perguntas agora, que deve ter muitas perguntas, a gente também não quer terminar com os tempos aí. Então, assim, eu peço para que todos sigam nossas páginas, assistam e participem das nossas aulas online, é muito divertido. Alguns já participam da Corrida Legal, ontem teve palestra aí do vôlei, então está sempre assim, sabe? Mas nós vamos utilizar uma única plataforma, que será essa, Aulas Online CAAPR. Então, vocês ali curtam, tá? Vão lá e sigam mesmo, porque é muito importante a participação de vocês, até para a gente ter um retorno ali nos comentários de vocês se estão gostando ou não, e trazer novas ideias também. Né? Então, assim, parabenizo aí, Cris, por essa iniciativa da CAD, juntamente com vocês, que eu acho que é importantíssimo a gente levar essa informação para o advogado, que às vezes ele tem dúvida, ele não sabe onde procurar, então você sabe, tem o caminho. Procure no site da Caixa, que ali estão todas as informações necessárias. Obrigada, Cris. Opa, obrigada, Silvana. Eu vou explicar para vocês como é que está sendo o esquema daqui. A Silvana e o Cleverton, eles estão olhando exatamente para prestar essas informações. E o Wagner Maurício e eu, nós estamos olhando também pelo Zoom aqui, que é onde a gente está fazendo a gravação, mas o Wagner me ensinou a entrar no YouTube e a gente está acompanhando as perguntas de vocês. Então, façam perguntas lá, porque a gente vai responder por aqui. É que eu não consigo escrever no YouTube, então eu falo com o Wagner via WhatsApp e ele escreve no YouTube, né, Wagner? A gente tem um delay aqui. Mas vamos lá, algumas coisas a gente já consegue ir respondendo para vocês. E temos sim, Silvana e Cleverton, muitas perguntas. Mas primeiro eu quero mandar um grande abraço para a nossa querida Edni Arruda. Muitos de vocês são novos, não conhecem e não sabem a mulher extraordinária que é a Edni Arruda, nossa única mulher medalha Vieira Neto, que há muitos anos vem muito bem representando a Ordem dos Advogados do Brasil. A Márcia Maluf, que eu sempre digo que é minha madrinha aqui dentro da Ordem, sempre me ajudando aqui dentro com excelentes ideias,
e a Claudiana Fila, que conheci há pouco tempo e passei a admirá-la desde o primeiro dia que a conheci. Vitor, primeiro, obrigada por informar que eu estava digitando e estava atrapalhando o áudio. Valeu, viu? Na hora que você falou, já tranquei aqui o áudio. E algumas perguntas, o que é o ticket, né? O ticket é tipo um cartão de crédito, tá? Que vocês vão receber uma única vez, vão ser feitos 2 depósitos, e vocês têm 30 dias para gastar os primeiros 300 e depois 30 dias para gastar os segundos 300. E esse ticket, ele vai ter os locais específicos, como é? O objetivo é destinar para alimentação supermercado. O que a gente não quer? Não é para sair, comprar outras coisas, comprar sapato, roda de carro, estou brincando aqui, gente, mas porque o que a gente pensou? Quem está precisando de R$600, e não é muito dinheiro, R$600, precisa de alimento. Então, esse alimento ele tem que ser feito nisso. Então, você recebe esse ticket, vai lá e passa. Aqueles que já têm contrato assinado, muitas vezes as empresas pagam esse ticket e você já pode usar durante o mês. Outra afirmação, que eu não lembro de quem foi, falou assim, foi o Júlio Dietrich. Esse valor é muito pouco, portanto, que vocês arrecadam. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é a arrecadação da ordem, tá? Dos 100% da anuidade, 10% vai lá para Brasília, para o Conselho Federal, tá? 2% vai para o FIDA, que é o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Foi esse FIDA que nos entregou agora, no início da pandemia, foi uma coincidência, porque o computador já tinha sido comprado pelo Tesoureiro Nacional, nosso querido Dr. Noronha, antes, e quando o dólar estava muito mais baixo do que isso. Então, a OAB Paraná ganhou 50 novos computadores Dell. E quem de vocês for até a sala do Pleno já vai encontrar 21 deles ali. Os demais a gente vai distribuir também para atendimento de vocês. Em vez de a gente entregar para um advogado, a gente coloca à disposição nos nossos locais para que todos possam utilizar esses computadores. E a caixa de assistência, então, esse 1 milhão não vem de 100% da tua mensalidade, vem de 20%. Então, 20% da mensalidade a gente passa para a caixa de assistência. O advogado iniciante, Wagner, me corrija, paga mais ou menos uns R$500 da anuidade, não é isso, Wagner? Isso, é escalonado, né? Hã? É escalonado de acordo com o tempo de inscrição. Do tempo de inscrição, e daí vai subindo, com 5 anos é que ele passa a pagar integralmente, o que é quase R$1.000. Eu estou falando sempre em valores redondos para facilitar nossas contas, tá? Daí perguntam assim, preferia deixar de pagar as 2 anuidades agora, enquanto está a Covid, do que esses auxílios. Tá, mas 2 mensalidades dá R$100, 50 mais 50. Então, esse auxílio de 300 mais 300, 600, é muito superior a esse valor. É isso que a gente está pensando. Então, por isso que são esses valores. Então, a Caixa de Assistência faz tudo o que ela faz. E veja que a gente não está pensando só nesse momento. Os advogados hoje estão adoecendo e muito, porque a gente trabalha. Essa história do escritório digital, o do Projude, não melhorou a vida para a gente. Porque agora a gente fica peticionando até meia-noite e correndo para protocolar antes do término do dia. Então, a nossa vida é uma vida insuportável. E se a gente não tiver aquele horário do yoga, aquele horário da corrida legal, aquele horário do xadrez legal, a gente vai acabar adoecendo. Então, no cuidado de não adoecer, né, Silvana, que vocês trabalham tanto com relação a isso. E por que é o rigor no deferir esse auxílio extraordinário? Porque vocês não têm noção do que colegas fazem conosco. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. A Caixa de Assistência já recebeu o pedido de auxílio de pessoa que não é advogado. Ponto número 1. Para esse pedido de 300 mais 300. Todas as vezes que um advogado já tem um emprego público, então trabalha ou para o Estado diretamente, ou para o município diretamente, ou numa economia mista, ele tem uma anotação na sua carteira e dentro do sistema que ele não pode advogar contra o ente que o remunera. É o famoso 31, tá? Então, nós sabemos quem é remunerado pelo Estado e quem não é. Essa pessoa remunerada pelo Estado continua sendo remunerada, ela não teve redução de salário.
É certo que a pandemia pegou a todos, mas essa pessoa não teve redução de salário. E teve pessoas que são funcionários do Estado e já entraram com pedido para receber esses R$600, 300 mais 300. Então, é por isso que às vezes a gente é tão rigoroso, porque se deixar, eles vão contando histórias e a gente quer dar para quem? Para quem precisa. E daí, agora para os nossos 2 diretores da Caixa, vamos ver quem responde. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo de Almeida Barreto. Ele pergunta assim: os advogados que prestaram juramento agora, durante o período da Covid, tá? E que, por óbvio, não conseguiram clientes ainda. Se já tivessem clientes, estavam advogando sem ser advogados antes. Eles têm direito a pedir esse auxílio dos R$600? Então, pergunto aos 2. Quer que eu responda? Tu responde, Cleber. Doutora Silvana, por gentileza, fique à vontade. Não, imagino. Cris. Oi. Fale. Se a gente observar o que diz ali, ele teve que perder renda. Se ele entrou agora, qual era a renda anterior que ele tinha no mês passado, então, antes de fazer o juramento, o compromisso? Prestar o compromisso, né? Então, assim, nós entendemos que ele não teria direito. Qual era a fonte de renda dele anterior? Um outro exemplo que eu vou lhe dar é assim: ele é advogado, mas ele já era motorista de Uber, ele já tinha uma outra fonte de renda e não exercia advocacia. Ele vai estar na mesma situação, porque a fonte de renda dele não era a advocacia, já era ser motorista de Uber. Né? Eu não sei quanto tempo ali ele estava no exercício da função, ele tem como demonstrar, porque nos requisitos ele tem que demonstrar que ele estava em exercício da função. Ele tem processos em andamento, ele tem atendimento a clientes, ele prestou alguma assessoria. Se ele não tiver como demonstrar, não tem como a gente deferir algo que não tem documento comprobatório que ele realmente necessite desse benefício. Né? Claro que isso vai passar por todos os diretores, a gente analisa em grupo, a gente nunca faz individual, a gente analisa, a gente tem as nossas reuniões ordinária e extraordinária, né? Então a gente continua fazendo as nossas reuniões online, mas no primeiro momento, pelo fato dele ter ido lá, prestado o compromisso, que eu sei que vocês não pararam de entregar as carteiras, né? As credenciais, vocês continuam entregando, né? Então ele foi lá essa semana, prestou compromisso lá, fez o juramento, recebeu a carteira, nós entendemos que ele não tem direito, não faz justo, porque essa não é a finalidade dele, não é o trabalho fim dele, ele não recebeu nenhuma pecúlia mês passado, mês atrasado, não mudou, não alterou nada na vida dele em relação a ele ser hoje advogado ou não. Então, vamos pensar naquele advogado que trabalha ali, que é dativo, tá? E que fazia, basicamente, as audiências de plantão. Então, ele basicamente atendia no plantão. Ele consegue provar que recebeu no passado, até porque esse ano a gente já liberou, agora a última liberação foi de quase 12 milhões de reais, está quase em dia os dativos. E aí a gente tem que falar da Sabrina Bequi, porque a doutora Sabrina Bequi é uma guerreira dentro do Estado para liberar esses valores. Então, se ele consegue provar para nós que ele está inscrito nos dativos, que basicamente ele fazia plantões, e pela obviedade, a gente sabe que fechou, não tem mais audiências, essa é uma pessoa que teria direito ao recebimento desses R$600, correto? Doutora Cristiane. Sim, até o correspondente também. Desculpa, Cleberton, pode falar. Não, eu ia expor que esse requisito da carência financeira, como eu expliquei inicialmente, ele é um requisito que se trata, na verdade, de um conceito indeterminado. Então, nós não temos como formular um requisito de maneira objetiva, nós não temos como abarcar todas as situações possíveis, né? Para quem estuda, talvez, a área do direito constitucional, e hoje com ramificação, né, em todas as outras áreas do direito, a gente conhece muito bem esse tipo de técnica legislativa, né, que ele permite amplitude que vai se verificar, então, no caso concreto, como vai se dar a carência, no caso, se a gente estiver falando da carência financeira aqui. Então, me parece que, nesse seu exemplo, né, de quem exercia a advocacia dativa, e vem exercendo regularmente, e agora, por conta da pandemia, ele teve um rendimento frustrado, que era um rendimento ordinário, me parece sim, né? Isso eu falo, isso em meu nome, né? Isso a gente não deliberou dentro da nossa diretoria da Caixa, né? Esse exemplo específico, mas me parece, ao meu sentir, que
de fato, ele teria, porque, claro, desde que isso represente uma carência financeira. Veja também o advogado que é da ativo, né? Mas que, por exemplo, ele tem alguns imóveis e ele vive também de renda de aluguéis. Ele teve um rendimento frustrado, ele exercia advocacia, né, da ativa, cessou por completo o seu rendimento, mas ele tem outros meios para obter, então, a maneira de se manter, né, de manter a sua subsistência. Então, o que a gente quer, e eu repiso isso aqui, né, é que o advogado, no momento que ele for fazer esse requisito, ele faça a indagação de que se, de fato, ele está necessitando desse valor oferecido pela Caixa de Assistência, pela OAB, para ele poder realmente ter o seu alimento em casa. Porque a partir do momento também que o advogado, né, por N situações, ele teria condições de se manter de outro meio, ele resolve fazer esse pedido, e se por um motivo ou outro isso vier a ser deferido pela Caixa, veja que ele está deixando talvez uma família sem comer em casa, porque nós temos situações dentro da advocacia que, de fato, né, nós temos mais de 1.100.000 advogados no nosso país, né? Nós temos advogados que precisam mesmo do seu dinheiro todo mês e fazem o maior sacrifício possível para ter o alimento em casa. Não é um dinheiro para ir para a praia, ele quer o alimento para ele poder comer, para a sua família poder comer, para ele pagar um financiamento do carrinho dele, para ele pagar um financiamento imobiliário para ele morar. Então, quando nós criamos esse auxílio, nós pensamos naquele que está na faixa que mais precisa. Porque a advocacia, assim como qualquer parte da sociedade, né, assim como qualquer cidadão, ele tem que prestar solidariedade nesse momento. E nós estamos fazendo isso com a advocacia, dentro daquilo que for possível, né, dentro da nossa responsabilidade fiscal. Né, o governo federal também tem feito isso, enfim, alguns órgãos têm feito isso sempre dentro do que é possível, daquilo que é possível ser ofertado para manter o mínimo de dignidade para as pessoas. E é isso que a gente quer fazer para a advocacia, né? Aproveitando até o gancho da fala, eu talvez não tenha esmiuçado muito a questão do ticket, que você bem lembrou, né? Mas o ticket vai ser enviado para o advogado, então, pelos correios, né? Hoje nós deliberamos, na parte da manhã, parece que vai vir personalizado em nome do advogado, ele vai ter que se cadastrar no sistema, ele vai ter que desbloquear o cartão, dentro de 20 dias, no máximo, a gente vai disponibilizar o dinheiro, e aí ele tem até um pouco mais de tempo, doutora Cristiane, né? A gente conseguiu lá uma ampliação desse prazo para até 90 dias, me parece, o prazo máximo para a utilização, que vai atingir aí bem o período da pandemia, né? Então, ele vai ter um período aí para utilizar, e ele é utilizado, sim, daí, né, como o próprio nome diz, que é para subsistência, então é para ele poder ir no mercado, para ele poder comprar, então, o seu alimento. E nós tivemos um cuidado também todo especial de contratar uma empresa que me parece que ela é a maior da América Latina, alguma coisa assim, para que ela pudesse ter a maior amplitude possível, para que tanto na capital quanto no interior, todo advogado pudesse ter, então, a opção de ir até um supermercado, né, uma rede credenciada, né, da Ticket, então é o nome da empresa, para que possa efetuar a troca, então, do seu dinheiro por alimento. Veja que agora apareceu uma pergunta bem legal do Cassiano de Moura Lorenzi aqui. Quem eventualmente receber o auxílio da Caixa, esse de 300, postular isso, e recebeu também o auxílio do governo, aquele dos R$600, bom, se a pessoa comprovar que recebeu o auxílio do governo dos R$600, eles estão sendo muito mais difíceis, muito mais criteriosos na escolha do que nós. Então, recebeu o auxílio do governo, comprova. E comprova que o teu dinheiro antes vinha da advocacia. Você sabe que a gente não gosta nada, e a audiência por cinquentão não. Mas vamos dizer a verdade que, infelizmente, esta é a realidade de muitos dos nossos colegas. E esses colegas também prestam serviços para algumas dessas empresas. Então, que juntem os comprovantes de que faziam essas audiências, que juntem essa comprovação de negociação que tem com essa empresa. Não vou citar nomes aqui, porque a gente não gosta delas. A gente gostaria que todos recebessem um valor bastante digno por isso. Mas juntem esses documentos que, se as audiências pararem, vocês não precisam provar que as audiências pararam. Tá? Isso a gente já sabe. Então, se você era remunerado só para fazer audiências e agora não tem audiência para fazer, é uma forma.
Alguém perguntou ali atrás, deixa eu voltar aqui, me corrijam se eu estiver errada, por favor, sobre a declaração do imposto de renda. Olha, eu não declarei imposto de renda. Você recebe como? Você recebe tudo por fora, você faz RPA, porque você não declara imposto de renda porque recebeu menos do que o mínimo permitido. Ok, mas como é que você faz isso? Você tem uma pessoa jurídica e emite nota fiscal? Se você emite nota fiscal, junte os últimos 6 meses e você comprova com isso que juntou. Essa história, vou juntar o extrato da minha conta corrente. Eu vou te dizer, eu conheço milionários, e até porque a minha área de atuação é exatamente execução trabalhista, que tem R$30 no final do dia na conta, mas que tem muito dinheiro escondido dentro do banco. Então, não é o extrato que vocês querem, pelo que eu entendi, é uma comprovação um pouco maior. E a pergunta que eu vou passar para vocês, que foi o que a gente conversou antes de começar essa live, quem pediu? Mas vocês descobriram que a pessoa tem um vínculo empregatício, que continua recebendo, que tem condições de se manter, ou que tem um vínculo com o próprio Estado, porque é concursado, ele vai receber algum tipo de penalidade, ou ele pode agora, com essa nossa live, que entendeu que não poderia ter pedido, entrar com pedido de desistência, e aí ficamos tudo certo. Passo a bola para vocês aí. Bom, se me permite, estou tomando a palavra aqui já novamente, mas eu tenho sedimentado o entendimento pessoal, que eu falei, muitas coisas a gente não deliberou em diretoria, então eu posso estar afirmando aqui a opinião pessoal, né? Mas fazendo essa ressalva, eu tenho comigo que a boa-fé é sempre presumida, né? A nossa função dentro da Caixa de Assistência dos Advogados é proporcionar, né, o bem para a advocacia, é amparar o advogado, né? Enfim. Diante desse quadro, né, o que a gente quer quando vem os benefícios, e como eu expliquei que a gente quer uma documentação farta, né? A gente não quer também que o advogado faça vasculhe a sua vida inteira para demonstrar para a gente, não é isso. Mas a gente quer uma documentação prática, com nexo causal, vamos dizer assim, né, que eu analise um documento, eu analise outro, eu consiga formar uma convicção onde essa pessoa demonstre de fato que ela tem, né, uma necessidade, uma carência financeira pelos motivos que ela expôs, né? Por outro lado, eu afirmo também isso de uma maneira pessoal, né? Eu tenho um entendimento que o advogado que ele vier, né, a falsear, que ele vier a mentir, vamos dizer assim, no momento de fazer o protocolo, eu falei, esse advogado automaticamente ele também estará prejudicando outra pessoa que talvez precise dessa verba, né, que, como dissemos, é limitada. Eu tenho entendimento que eles podem, sim, sofrer, né, uma infração disciplinar ética aí, e eu também entendo que nós podemos, inclusive, fazer encaminhamento para o setor disciplinar ético, porque, segundo o nosso artigo 6º, né, do Código de Ética da Advocacia, é proibido o advogado ele expor fatos, seja em juízo ou seja pela via administrativa, e aqui a gente fala de uma via administrativa, né, falseando deliberadamente a verdade e utilizando-se da má-fé. Né? Então, é evidente, né, essa não é a prioridade da Caixa, jamais será a prioridade da Caixa ficar encontrando esse tipo de coisa, mas também a gente vai ser muito criterioso no sentido de, né, compreender e entender, de fato, se a pessoa tem essa carência financeira, porque, como eu disse, né, se a gente estiver concedendo para uma pessoa que não tenha necessidade, né, uma pessoa eventualmente que ela tem outras fontes de renda, isso de fato ela está prejudicando outras pessoas. Eu tenho certeza que a advocacia vai apoiar nesse sentido, ela nos apoiará nesse sentido, porque a advocacia também espera, né, que seja então o dinheiro que é de todo mundo empregado para de fato aquelas pessoas que precisam. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui duas perguntas bem interessantes. Eu vou lançar as duas e aí vocês se dividem, combinado? Uma é do Anderson Augusta Ferreira Ventura, que ele diz, ele não entendeu, Silvana, se já acabou esse dinheiro do que tinha sido destinado para esse vale alimentação, vamos chamar assim, de R$600, ou se ele entrar com o pedido hoje ainda tem a possibilidade de ele conseguir esse valor, tá? E a outra pergunta é, eu vou dar em exemplos, porque eu acho que exemplo facilita muito a nossa vida, né? Então, a Câmara de Seleção, que é a Câmara que eu presido, a gente faz sempre muito próximos das datas de encerramento dos dativos,
uma tentativa assim hercúlea para aprovar todo mundo, para homologar todos os pedidos, a fim de que vocês possam entrar nos dativos. Então, a pessoa entrou nos dativos lá em agosto do ano passado. E, a partir de então, veio trabalhando, ela consegue provar. É claro que você não tem a quantidade de processos que eu tenho hoje com quase 30 anos de advocacia, mas isso é... vocês não espalhem, por favor, tá? Mas vocês têm os seus processos, tá? Então, se a pessoa entrou em agosto, então, prestou juramento em agosto, veio trabalhando como dativo de lá para cá, e agora não tem mais o que receber, ele, por ter menos de um ano, todas as mensalidades pagas, ele pode pedir? São essas as duas perguntas que a gente tem aqui, por enquanto. Vamos dividir, Anderson, Cleverton? Eu vou responder a do Anderson, tá? Até porque eu conheço o Anderson, tá? O Anderson é advogado iniciante, participa de várias comissões. Anderson, o dinheiro não acabou. O que o Cleverton explicou muito bem lá no início é que se você instruir corretamente o seu processo, se você colocar toda a documentação necessária, ele vai ser analisado e a gente não vai pedir diligência. Ele não vai para o final da fila, como a gente comentou, que se você faltar algum documento ou ele não estiver devidamente instruído, ou vai ser indeferido ou a gente vai pedir para você complementar. Pedindo para complementar, ele vai para o final da fila. Indo para o final da fila, corre o risco de, quando for ser novamente atrasado, já não tenha mais dinheiro em caixa. E nós temos essa previsão orçamentária, então a gente não pode extrapolar essa previsão orçamentária, né? Então, o que a gente pede é para que o advogado, antes de vir fazer o pedido, instrua corretamente o processo. Como foi respondido em várias perguntas, quais são a documentação necessária, como nós colocamos no início, que está lá no site, tanto o regulamento, a resolução, o estatuto. Então, você tem que ver antes de fazer o pedido, mas ainda tem dinheiro em caixa, sim. E olha até a forma que foi feita a divisão desse dinheiro. Como eu disse no início, nós dividimos. Tanto um valor foi para a máscara, foram para as máscaras, um valor para os benefícios extraordinários, valores para os benefícios estatutários e também para as aulas online que nós estamos tendo. Então, nós dividimos, né, dentre outras, ali está dizendo também o regulamento que a gente pode vir a fazer outras atividades também, outros tipos de palestras e tudo mais, né, atividades online. Então, esse valor está sendo utilizado. Quando terminar, infelizmente, a gente não tem de onde tirar mais. Até porque a Cris explicou lá no início de onde vem esse dinheiro. Esse 20% que acaba sendo 17% no final, né? Porque também a gente tira para uma outra parte. Então, a gente não tem como... Mas pode fazer o protocolo ainda, que ainda não terminou o dinheiro. Só instrua ele corretamente. Você tem que colocar todas as provas necessárias ali. Cleverton, tu responde a outra ou quer que eu responda? Respondo. Quanto a essa questão da carência de um ano, é importante, e o colega lembrou bem, é importante a gente frisar que o auxílio para subsistência, esse auxílio extraordinário, que é vinculado a uma situação de fato, né, o requisito ele é estar regularmente escrito na OAB, não tem carência. Né? Não tem o prazo de inscrição, de fato, nesse caso aqui do requisito do auxílio alimentar. Já nos auxílios que são estatutários, que são ordinários, que são aqueles previstos no nosso artigo 40 lá do Estatuto, aí sim, como eu expliquei no começo da minha exposição, nós temos uma imposição legal, inclusive isso está, né, no nosso artigo 39 do nosso Estatuto, nós temos sim daí que ter um período de carência de um ano. Então, o requisito para os estatutários é estar regularmente inscrito na OAB há pelo menos um ano. Aí, então, tem essa carência de um ano, tá? Mas nos extraordinários não tem. Olha que bom. Então, podemos pedir o Vale Alimentação para quem tem menos de um ano. Teve uma colocação do César Lima. Então, quanto mais documentos, melhor? Sim. Quanto mais... Agora, não juntem muita coisa porque dificulta o nosso trabalho. Eu lembro de uma matéria que foi feita com uma funcionária da Caixa Econômica Federal que fez essa triagem dos documentos que entraram, que ela disse assim, as pessoas que recebem auxílio da Previdência, ou seja, são aposentados, ou estão em auxílio-saúde, ou estão recebendo seguro-desemprego, se as pessoas que têm algum tipo de trabalho via CLT, se as pessoas que têm menos de 18 anos não tivessem entrado com o pedido dos R$600 do governo, a gente teria analisado muito mais rapidamente para quem tem direito, tá?
e o sistema não teria caído tantas vezes. É mais ou menos isso que a gente está falando para vocês. O que mais me deixa triste é quando a gente ouve assim, e o dinheiro que a OAB gasta. Vocês sabiam que o setor mais caro para a OAB é o setor que faz a punição, é o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina? É tão triste falar isso, porque eu preferia que a gente tivesse mais dinheiro para disponibilizar para salas de atendimento, para a gente poder disponibilizar para cursos absolutamente gratuitos. Mas, infelizmente, a quantidade... E hoje de manhã eu tive reunião com o nosso gestor do TED, que é o Giovanni, e ele falou assim, Cristiane, o que mais me assusta é que dos últimos 4 anos para cá, a quantidade de advogados recém-formados que têm cometido o delito do locupletamento, ou seja, receber o valor da ação e não passar para o seu cliente, cresceu enormemente, que normalmente isso acontecia antigamente quando o advogado tinha 10, 12, 13 anos de advocacia, e agora não, agora isso está acontecendo com um advogado que tem 1, 2, 3 anos de advocacia, né? Então, recebeu o acordo, um dos primeiros acordos que fez, já não paga para o cliente. É tão triste eu saber que a gente, infelizmente, tem que gastar, porque a gente tem que prestar contas para a sociedade sobre isso, com esse setor, né? No mais, se vocês pensarem que em todos os prédios tem uma sala da ordem, tá? Que é obrigatório. Se vocês olharem na lei, o judiciário tem que fornecer uma sala para a ordem. Em algumas, que nem Foz do Iguaçu, na Justiça do Trabalho, a gente ficou brigando porque deram uma sala que juntava 4 pessoas lá dentro, se elas sentassem, ocupava a sala inteira. Mas qual que é o objetivo dessas salas? Ter um local para vocês descansarem entre uma audiência e outra, ter um computador para que vocês possam usufruir, e tudo isso custa dinheiro. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu na pandemia é a audiência telepresencial. Eu olhei para o meu escritório e disse, gente, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho câmera no escritório. Então, eu olhei para a ordem e disse, opa, nós não temos aqui. Nós compramos a toque de caixa, 50 câmeras, estamos distribuindo no interior para que qualquer advogado que precise fazer uma audiência telepresencial possa ir até a OAB e fazer essa audiência. A gente só não comprou o fone de ouvido por uma questão de sanitária, porque põe lá dentro, como é que a gente vai emprestar para outro depois, né? Mas o que a gente já verificou é que aqueles fones que a gente usa no celular servem para tudo. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, você veja como a ordem trabalha com relação a isso. O exame de ordem, por que a gente não isenta no primeiro ano do exame de ordem? Porque o dinheiro não vem para a OAB. O dinheiro do exame de ordem, ele é inteiro usado para pagar as despesas do exame de ordem. Não sobra dinheiro para a gente, não é algo que venha gratuitamente, né? Então, é uma tentativa sempre muito grande de atendermos a vocês. Temos todos os canais. Se vocês usarem a nossa ouvidoria, Cristiane, te conheci agora, mas eu queria falar com você. Manda um e-mail para a ouvidoria, que a nossa ouvidora Maria Helena Cus vai chegar em mim. Gostei da doutora Silvana, quero falar com ela. A mesma coisa, gostei do Cleverton, quero falar com ele. A gente tem um acesso muito fácil a vocês. E isto tudo custa dinheiro. Mas a gente também fez a nossa parte. Nós colocamos mais da metade da nossa equipe naquela medida provisória do governo. Tá? Porque as salas fecharam. Vocês sabem que não tem audiência, não tem fórum aberto. O que eu vou fazer com os funcionários que estão lá dentro que atendem vocês? Nós colocamos eles. Mas a gente tomou cuidado de colocar eles, os de menor faixa salarial. Por quê? Porque a gente não queria que eles perdessem renda, entendeu? Você já imaginou eu pegar uma pessoa que ganha R$4.000 por mês, colocar ele recebendo 2, eu também estou querendo um transtorno para essa família. Então, a gente pegou as pessoas que recebiam até 2.300, 2.600, e essas pessoas vão ter 20, 200 a R$300 de redução. E tem alguns trabalhadores que não vão ter redução nenhuma. Então, olha o cuidado que a gente teve. A gente também está fazendo a lição de casa, usando o Zoom para economizar e tudo mais. Então, eu realmente espero que tenha dinheiro para pagar a todos. As máscaras, por favor, separem a minha, eu não ganhei, apesar de ter passado o dia lá na ordem hoje. Até vi
o motorista de vocês, O o Ronaldo. Ronaldo carregando as caixas, né? Mas elas estavam fechadas, mas ele já estava usando. É uma máscara muito bonita, porque tem a logo da Ordem. Eu adoro usar essas coisas da Ordem. Se vocês pegarem minha caneta da Ordem, né? Porque eu tenho o maior orgulho de ser advogada, sabe? É muito triste a gente ter que pagar esse auxílio, porque todos os escritórios perderam. Então, quando você fala assim, temos que dar para todo mundo que perdeu dinheiro, todos nós perdemos. Só que existem aquelas pessoas que já têm mais tempo da advocacia, que se ficarem um mês sem receber nada ou dando negativo, a gente tem guardado para passar essa época. E eu vou abrir para vocês. O meu escritório esse mês zerou. Não recebi nada, tá? Tudo que nós entramos, eu só consegui pagar a folha de pagamento porque tenho o maior orgulho de dizer que todos que aqui dentro trabalham, advogados, a secretária, todos são registrados. Tá? Eu registro os advogados, eu pago o vale alimentação, eu pago o vale transporte, e é uma segurança, é uma luta que eu tenho por todos vocês. Eu quero que os escritórios passem a registrar vocês, pagar salário digno para vocês, porque ninguém estudou durante 5 anos para chegar e tirar uma carteirinha na hora. Não é uma carteirinha, é uma credencial. É uma carteira profissional aquilo. Por quê? Porque vocês passaram por muito. Não foi fácil apresentar o TCC. Vocês estudaram muito para fazer o TCC. Vocês estudaram muito mais para passar no exame de ordem. Tá? Então, vocês são advogados. E por serem... É triste ter que ajudar, né, Silvana? A gente queria que todos tivessem já esse dinheiro e que os menores tivessem de onde tirar e se sustentar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Qual que é o prazo de análise, gente, dos pedidos disso? O que vocês estão imaginando que vai demorar para eles saberem que foi positivo ou não? Posso falar, Cleverton? Claro, cara. Nós vamos fazer reunião toda semana, então nós vamos deliberar toda semana. Só que como o número está sendo muito grande de pedidos, né, tanto que nós aumentamos, todos os diretores e coordenadores irão julgar os processos, e nós fazemos essa nossa reunião para deliberar todos os processos. É difícil falar em dias, número, porque a gente não sabe a quantidade, o volume de processos que iremos ter. Né? Então, assim, e também quando tiver que fazer alguma diligência, algum pedido, nós daremos o prazo de 48 horas, para ser o mais breve possível. Me corrija depois, Cleber, qualquer coisa, porque nós deliberamos isso hoje. Tá? Então, assim, se você fizer o pedido com toda a documentação em dia, toda semana tem reunião, só que eu não sei se nós vamos demorar 15 dias ou 30 dias para analisar, dependendo do volume de processo. Né? Mas você pode acompanhar eletronicamente, com o processo eletrônico você vai ter ali todas as informações. Mas a gente está tentando fazer o mais breve possível, tá? Então, toda semana terá reunião. A advocacia pode esperar de nós, nós vamos tentar acelerar ao máximo. Durante a elaboração desse pacote, nós fizemos muitas vezes 2 a 3 reuniões semanais. Hoje nós tivemos reunião pela manhã, teremos mais uma reunião durante essa semana. E há um comprometimento geral da diretoria para que a gente possa deferir ou analisar esses pedidos o mais rápido possível, até porque depois do deferimento serão enviados os cartões, e esses cartões também têm um período de até 10 dias para chegar para o advogado. Então, até pela finalidade do auxílio, que um deles, pelo menos, que é a subsistência alimentar, então há um compromisso nosso já, para que a gente possa deliberar e realizar esses procedimentos no maior rapidez possível, para chegar o mais rápido possível, para que o advogado tenha esses cartões em mãos e eles possam converter isso, então, em alimentos. Isso mesmo. E aproveitando, Cris, como você colocou ali o Cleber também, se instruir com toda a documentação, ele não volta para esse prazo que a gente falou, que vai dar ali de 48 horas para ele, senão ele vai para o final da fila. E no final da fila vem essa pergunta do Anderson. Tem dinheiro? De repente, no primeiro momento, até tinha o dinheiro, mas como ele foi para o final da fila e veio, daí não adianta reclamar, porque nós não vamos ter de onde tirar. Né? Então, essa é a nossa preocupação. E dizer que nós estamos trabalhando, e todos os diretores de ordem, isso acho que a Cris vai falar também, nós trabalhamos de forma voluntária, nós não temos salário.
Nós dedicamos nosso tempo porque nós acreditamos nessa advocacia, acreditamos que nós podemos, sim, dar uma volta por cima em relação a essa crise e sairmos daqui muito melhores do que entramos. Então, eu acho que a união de toda a advocacia nesse momento é muito importante. A Caixa está trabalhando, a Caixa de Assistência trabalhando de forma, assim, excepcional, como foi dito ainda há pouco pelo Cleverton, 2 reuniões por dia, 3, 4 por semana, nós estamos trabalhando mesmo, conversando sempre ali pelo WhatsApp, porque nós entendemos da necessidade desse momento de dar uma resposta para a advocacia paranaense, e que ela está precisando de muito. Doutora Cristiane, Oi. Só para... tem várias pessoas que estão perguntando ali sobre como fazer o protocolo, apesar de a gente já ter colocado o link, eu acho que talvez seja importante falar um pouco que talvez não tenham pessoas que não estejam familiarizadas ali com o sistema eletrônico, e tem lá no site da OAB você pode entrar no processo eletrônico e fazer o pedido através de novo protocolo ou requerimento. E lá vai ter uma opção assim, selecione qual instituição o protocolo deverá ser encaminhado. Tem lá a opção OAB ou CAA. Tem que selecionar CAA e ir seguindo os passos. Acho que é importante falar isso porque o pessoal está perguntando várias vezes, então o caminho é esse. Muito bem lembrado, Wagner. E agora tem essa opção, até a Cris falou para mim que tinha. Agora tem essa opção Caixa e OAB na hora do protocolo. Se você protocolar direto Caixa, fica melhor, senão ele vai para a OAB, a OAB tem que analisar e depois remete para a Caixa. Então, perde esse tempo aí também, né, Cris? Então, acho que é bom reforçar que agora você mudou essa forma de protocolo, ficou muito melhor mesmo. Ficou mais viável até para o advogado ali, que já direciona para onde ele quer. Isso. Eu vou falar um português bem claro e vocês me corrijam se eu estiver falando errado. O advogado pagou 100% da anuidade de 2019. Está em dia com 2019. Mas não pagou nenhuma de 2020. Ele tem direito ao auxílio alimentação, porque era do exercício anterior. Exatamente. Tá. Então, nós padronizamos para que todos os auxílios principalmente agora durante a pandemia, digamos que o termo final, né, dos pagamentos é o exercício anterior, até 2019. Esse ano, então, a gente não está contabilizando, fazendo a verificação das unidades desse ano. Então, já respondi aí a um de vocês que eu não me lembro quem. Outra questão, vocês falam muito do que se faz. Veja, a OAB, ela só não tem o nome conselho na frente, porque a gente, historicamente, se conhece como Ordem dos Advogados do Brasil. Mas nós temos a mesma finalidade, por exemplo, que um Conselho Regional de Medicina, que também tem o Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Regional de Fisioterapia, que também. E eu falo nessas duas profissões porque dos médicos, teve muito médico que simplesmente parou de trabalhar. Aqueles que não atuavam diretamente dentro de hospitais, tá? E aquelas pessoas que faziam um oncologista, por exemplo, tá? Eles estão sem trabalhar, porque ou a pessoa já estava em tratamento, já tinha sido operada, aquelas pessoas que estavam na fila de operação, a gente foi tirado da fila de operação. E por que foi tirado? Porque não estão operando durante o período da Covid. Agora, eu pergunto para vocês, um fisioterapeuta, quantos de vocês já viram clínicas de fisioterapia completamente fechadas? O Conselho Federal de Fisioterapia conseguiu, ou tem algum tipo de auxílio para eles? A mensalidade não é tão diferente. Tá? O que a gente quer demonstrar é que realmente é um grande esforço. Por quê? Porque eu sempre falo, juntos nós somos melhores. Essa vontade de fazer dar certo é o que nos move todos os dias, pois abrimos a sede e é uma questão de erros e acertos. Se vocês disseram, o OAB errou, falem comigo, falem com o Cássio Teles, que o Cássio Teles é um pequeno grande homem, ele é maravilhoso, que é o nosso presidente, tá? Mostrem para nós o seu modo de conversar, que a gente faz essa modificação, a gente escuta vocês, tá? Mas a gente espera estar acertando. Mas quando não acerta, corrige. Então, abrimos as sedes.
eu percebi que a forma de abertura deu errada. Por quê? Porque eu estava indo embora na quarta-feira da semana passada e tinha um monte de advogado, tudo aglomerado ali na entrada da OAB Paraná. Ah, não teve dúvida. Sentei do lado da recepcionista ali e fiquei junto com ela fazendo a triagem dos advogados. Vai para isso, acelera isso, tem que subir e pegar documento. Só que isso você não vê em mim. Você vê em mim, a Silvana, no Cleverton, você vê no Fabiano Baracá, que é o presidente da Caixa de Assistência, você vê no Cássio Lisandro Teles, que é o nosso presidente, na Marilena Indira Winter, que é a nossa vice. Não vou nem falar dos nossos grandes diretores, que são o Henrique Gaed e o Rodrigo Rios, que todas as vezes que a gente começou algum evento, tipo, agora nós auxiliamos na compra de cesta básica para as pessoas, para os carrinheiros, os que fazem coleta de papelão nas ruas. O outro foi para a compra de algum outro objeto, não lembro agora. A quantidade de dinheiro que eles aportam, e eles batem nos outros escritórios de advocacia e dizem, eu dei tanto, agora você dá mais tanto. Eles ficam leiloando para ver quem dá mais. Olha que coisa boa, sabe? Isso aqui é uma corrente para frente, sabe? A ESA foi feito para melhorar a qualidade de vocês como advogados, porque tem cursos ali que são pequenininhos, que são super baratos, e Wagner, com toda a facilidade para os advogados iniciantes, né, que pagam um preço menor ainda do que os advogados normais. E é exatamente isso que a gente quer, tá? Vocês querem fazer suas considerações finais, Wagner? Eu queria agradecer por essa exposição, acho que foi muito bom para todo mundo entender exatamente que documento que necessita para apresentar o seu pedido, como fazer o pedido. Acho que agora as pessoas têm mais possibilidade de conseguir o seu auxílio, aqueles que necessitam. Queria parabenizar a doutora Cristiane pela forte atuação aí pela advocacia e toda a diretoria da OAB. Eu vi o esforço nesse período de pandemia. Eu fiquei muito feliz com a questão da sala do conselho se transformar nesse período para atender os advogados que não têm como fazer home office ou também as salas que foram criadas para fazer audiência. Isso certamente ajudará muito todos nós. E eu sempre falo que o que a OAB faz por mim, na verdade, tem que ser perguntado o que eu faço pela OAB, né? Todos nós somos a OAB e eu trabalho aí pela OAB voluntariamente faz 7 anos e estar presidindo a comissão da advocacia iniciante é um grande desafio, mas sempre estou aí muito presente em todos os eventos da comissão, em todas as pautas, ouço todos os advogados iniciantes, inclusive converso com vocês sempre trazendo as demandas da jovem advocacia e eu tenho certeza que a OAB sempre responde os nossos pedidos. Então, gostaria de parabenizar a Caixa por esse grande projeto nesse período tão difícil. E seria isso. Obrigado. Cleverton? Eu vou aproveitar, então, o momento para responder uma última perguntinha que eu vi que tem muita relevância, que eu acabei de acompanhar no chat. Um colega pediu onde é que ele encontra o requerimento. Então, eu vou revisar que todos os requerimentos, todos os atos normativos, tudo está no nosso site, www.caapr.org.br. Guia Benefícios. Logo acima da tela tem uma guia Benefícios, lá vão encontrar todo o arcabouço normativo necessário, então, todos os modelos necessários para que possa, então, efetuar o requerimento via processo eletrônico no site da OAB, no site direto da OAB-PR. Enfim, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a oportunidade concedida pela OAB do Paraná, a oportunidade dada também pela Caixa de Assistência dos Advogados, por poder participar dessa live, né, participando aqui em delegação do nosso presidente, Fabiano Augusto Piazza Baracá, que gentilmente conseguiu essa oportunidade de estar aqui. Agradecer também os nossos delegados, que percebi que muitos estão ativos aí, acompanhando essa live, né? Agradecer a todos os demais colegas diretores da OAB, tanto da Caixa de Assistência também,
e, mais uma vez, repisar, então, a minha grata satisfação de estar aqui. Obrigada, Cleverton. Silvana? Bom, aproveitando aí os agradecimentos do Cleverton, quero agradecer também a oportunidade, o convite, quero agradecer ao presidente Fabiano por ter dado a oportunidade de estarmos aqui hoje também conversando sobre uma temática tão necessária. Acredito que vocês, nas nossas páginas, prestarem atenção nos nossos regulamentos, leiam ali com atenção, vocês vão ver que nós podemos, sim, de uma certa forma, contribuir para minimizar um pouco esse momento difícil que estamos passando. Participe das nossas lives, participe das nossas palestras. Eu tenho uma enorme alegria em participar desse projeto maravilhoso que é a Caixa de Assistência para o Advogado. O que a Caixa faz para o advogado são só coisas boas. Ela sempre traz projetos inovadores e esse pacote é um pacote inovador. Ela está realmente preocupada. Eu tenho recebido aqui também várias, no particular, vários elogios e agradecimentos aí em relação às dúvidas que tiramos hoje, tá? E como a Cris disse, vocês podem encaminhar também as dúvidas para a ouvidoria, que ali eles também encaminham para a gente responde, tá bom? Mas, olha, obrigada mesmo, estou muito feliz, Cris. Obrigada pelo convite, tá? Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito também, tá? Essa mulher aguerrida aí. Te admiro muito, continue assim. Estamos aqui porque precisar. E parabéns aos delegados aí pelo excelente trabalho que estão fazendo e a toda a diretoria da Caixa e da OAB também. Sucesso a todos. Eu agradeço a presença de vocês três aqui. Foi muito rápido essa chamada que nós fizemos para vocês se organizarem e tudo, mas o objetivo é prestar exatamente esse tipo de esclarecimento que nós prestamos. Então, pela última vez, vou falar bem devagarzinho. Vocês entram no site da OAB, www.oabpr.org.br/PE, processo eletrônico. Vocês vão cair numa tela em que tem usuário e senha. Ele já está automaticamente marcado embaixo como advogado da OAB Paraná. O usuário é o número da tua ordem, sem nenhum ponto, tá? A senha, se você nunca a fez, ela é o teu CPF. Se você já fez algum dia, você vai ter que tentar recuperá-la. Qualquer dúvida, ligue para a secretaria, que eles te auxiliam nesse sentido, mas tem embaixo quais são as formas de obter essa senha. Entrando ali, tem uma aba em cima, que o Wagner falou agora há pouco, que eu vou entrar aqui no meu, por isso que eu fico olhando para o lado, gente, não é que eu estou evitando vocês. Escrito novo protocolo ou requerimento. Bem em cima, na aba em cima, novo protocolo ou requerimento. A hora que vocês clicarem ali, a melhor maneira de vocês contar a história para nós é vocês escrevendo. Vocês não sabem peticionar? É uma petição. É uma petição que vocês vão direcionar à Caixa de Assistência, por isso vocês colocam lá embaixo, quando for colocado CAA, Caixa de Assistência de Advogados, e vocês peticionam e juntam os documentos. Se vocês conseguem mexer no ProAjude, no EPROC, e para os meus queridos colegas que conseguem mexer naquele fatídico PJE, isso daqui é molezinha. Molezinha mesmo. Porque o PJE ninguém merece, né? Façam o seu protocolo. Se no meio do caminho vocês, poxa, mas eu poderia ter juntado isso, olhou, não foi analisado, junta depois. O problema é quando já analisaram, mas se não analisaram ainda, quando eles forem pegar, já tem um novo documento. E você também vai fazer essa juntada extra direto aqui. Só que em vez de entrar em novo protocolo ou requerimento, já tem uma outra aba que é a primeira de todas, que está escrito meus processos. Você acha esse processo de protocolo do pedido de assistência e complementa com outro documento, exatamente como você faz em juízo, sem problema nenhum. Então, agradeço a todos, a gente chegou a ter quase 160 pessoas, agora estamos com 66, a gente acabou já passando bastante do tempo, né, Wagner? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, as perguntas foram bastante interessantes, eu acho que explicar nunca é demais, né? Para que a gente possa efetivamente passar isso adiante. Se para você não vai dar certo, olhe seus colegas, converse com seus colegas de faculdade, será que para algum deles essa explicação não vai ficar? Vai ficar gravada toda essa conversa, vocês vão poder assistir de novo no YouTube.
daí já comigo um pouquinho difícil, eu não sei quantas horinhas depois isso vai ficar, mas eu sei que vai ficar lá, porque hoje eu já estou conseguindo assistir lives atrasadas pelo YouTube. No YouTube eu me bato um pouco, mas eu chego lá, né? E para vocês vai ser muito mais fácil, vocês são novos, lindos e maravilhosos. Gente, obrigada a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso, e que, com fé e juntos, nós passaremos por essa pandemia e sairemos mais fortalecidos depois de tudo isso. Gente, abraço. Tchau, tchau.